TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. A partir desse momento, as candidaturas já estão postas, os números estão colocados, os adesivos estão feitos, só está faltando iniciar agora a propaganda eletrônica, aquela que a gente sempre decidiu eleição no Brasil e a gente espera sempre com muita ansiedade, que é a questão das propagandas na televisão. O tempo já está estabelecido, cada candidatura já tem um tempo pré-estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e a partir do mês de setembro nós iremos começar a ver as propagandas de todos os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É quase uma eleição geral, só não é porque há 2 anos atrás aconteceram eleições para prefeito e vereadores. Para falar sobre isso, já as candidaturas postas e a primeira pesquisa Datafolha, com repercussão, inclusive nacional, o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa está aqui com a gente para a gente já iniciar falando. Luiz, dessas candidaturas e dessa pesquisa. Luiz, as candidaturas foram postas e essa semana saiu uma pesquisa do Datafolha que colocou o presidente Lula num patamar mais alto do que o ex-presidente Lula num patamar mais alto do que as outras pesquisas anteriores e foi a primeira pesquisa a ser levada em consideração, inclusive, pela grande mídia, né? A própria Globo não tinha divulgado nenhuma pesquisa antes dela. Essa pesquisa foi encomendada pela Globo. Exatamente. E por ter sido encomendada pela Globo, foi divulgada e, com certeza, a pesquisa mais divulgada. E interessante, além de ser divulgada, iniciou também com essa pesquisa o terrorismo financeiro, né? Ou seja, o dólar passou de R$4 e iniciamos o processo de terrorismo financeiro, quando o mercado quer impor candidatos para a sociedade brasileira. Isso vem acontecendo há décadas, né? E dessa vez, a valorização do dólar foi maior do que em 2010, do que em 2014, né? De 2010, 2014, 2016 e 2018. Então, Luiz, é muito complicada essa situação, né? Eu acredito que sim. E nós estamos também assistindo, de alguma maneira, a uma polarização inusitada. Você tem de um lado, um candidato que, teoricamente, não poderia nem estar participando, mas é líder absoluto nas pesquisas, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, do outro lado, um candidato que alcança, em qualquer uma das pesquisas, 2 dígitos, que é Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, aquela velha polarização entre PSDB e PT, essa já não existe mais. O que existe é uma polarização entre a liderança carismática de Luiz Inácio Lula da Silva e a liderança carismática de Jair Messias Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, é uma polarização mentirosa, né, Luiz? Porque a candidatura do Lula não existe. Sem dúvida, sem dúvida. Ela é artificial. São novos, um ator diferente do que aconteceu nos últimos anos, né? E quem é que foi para o segundo turno nos últimos anos? Foi PT e PSDB. Um ator diferente, agora não é o PSDB que está lá no segundo turno, por enquanto é o Jair Messias Bolsonaro, o PSL, mas o PT permanece lá. Mas a permanência do PT é uma permanência, de um certo modo, mentirosa, é mentirosa. Porque não é o PT. Não é nem por conta disso, não, é porque o presidente Lula não tem registrado a sua candidatura. Inclusive, saiu agora essa semana, são 10 pedidos de impugnação. São 10 pedidos, exatamente. É a candidatura com mais pedidos de impugnação na história da democracia brasileira, né? A candidatura a presidente. E, pela lei do ficha limpa, essa candidatura não existe, porque de nascimento ela é inelegível, a não ser que se mude a lei. Ou então a lei não é para todos. Só tem 2 entendimentos, né? Eu já falei nisso aqui. Existem pré-requisitos pré-estabelecidos em lei para que a pessoa possa ser candidato. Presidente da República, maior de 35 anos, brasileiro nato e não pode ter condenação em segundo grau. E o Lula tem uma condenação em segundo grau por corrupção passiva. E essa condenação não é do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal de Contas do Estado.
como acontece com vários candidatos, hoje, agora, nesse momento, a deputado estadual, a deputado federal, que queriam ser candidatos e não vão ser candidatos, já decidido, inclusive, colocado nos jornais da cidade aqui do estado de Ceará. E já foram barrados até nas coligações. Já foram barrados nas coligações porque tem uma condenação do TCU, do Tribunal de Contas, ou do TCE, do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União. Você imagine o presidente Lula que tem uma condenação em segundo grau do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, lá no Rio Grande do Sul. Então, o pior é que esse imbróglio continua e fica difícil para a gente analisar que o líder nas pesquisas é um candidato que não existe. Está lá, mas não existe. Na realidade, a gente estava até conversando aqui em off no início do programa, que o Haddad é o vice que mais aparece na história da política recente brasileira. Da política recente brasileira, né, Luiz? Inclusive, o nosso companheiro Felipe estava dizendo isso aqui. É o vice mais visto. É quem participa do debate, então, porque ele não participa dos debates oficiais, mas onde tem discussão, seminário, com a presença da candidatura do PT, quem vai é ele. As televisões não estão permitindo que os candidatos deleguem para outra pessoa representá-lo. Também não dá, né, Luiz? Você vai delegar, mandar procuração para candidato, aí é demais, né? Carlos, retornando ao primeiro assunto da qual eu abordei, essa nova polarização que você bem colocou, que é artificial, que tem na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não poderá ser candidato e que, faltando mais ou menos um pouco mais de 20 dias para o término do primeiro turno, vai lançar um WhatsApp, que é a figura do ex-prefeito Fernando 17 Haddad. de setembro, para ser exato, né, Luiz? Isso vai acontecer? A partir do dia 18, né? A partir do dia 18 de setembro. A data limite para que a candidatura seja impugnada é 17 de setembro. Pode continuar. Mas é bem provável que seja até antes dessa data. Há também alguns juristas que acreditam que se possa julgar mais rapidamente todos os trâmites. E, do outro lado, uma candidatura que, pelo seu apoio e carisma popular, está caminhando para ir para o segundo turno. Ele não se esvaziou desde o início desse ano para cá. Antes de a gente falar do Bolsonaro, vamos terminar o Haddad, você está falando do Bolsonaro. Bolsonaro, apesar de ter tido... Ele não foi bem no debate da Rede Vida. Rede TV. Não, teve o da Rede Vida já. Rede Vida, né? E não foi bem no debate, o último debate da Rede TV, quando ele teve um embate com a Marina e não se saiu bem nesse embate com a Marina. Mas isso, já que você iniciou, vamos falar. Isso não, no meu entender, que quer saber a sua opinião, no meu entender, não, a pesquisa Datafolha mostrou que não abalou, né, a candidatura do Bolsonaro em nada. Vamos com calma. O que o apresentador aqui, Carlos Frederico, que poucas pessoas sabem, mas fez uma especialização em marketing, tanto em marketing de empresa como também em marketing eleitoral, ele está querendo dizer o seguinte: Jair Messias Bolsonaro tem um voto já estabilizado, quando é perguntado na pesquisa espontânea, algo em torno de 13% a 17%. É um candidato que, em qualquer pesquisa, com Lula ou sem Lula, ele tem 2 dígitos. Ele tem entre 17... Ele tem 2 dígitos espontâneos, né? 17 e 21, certo? Ele tem 2 dígitos espontâneos. Não é fácil isso, não. Não é fácil isso, não. Então, o que acontece? O Carlos deixa bem claro. Ele já tem falado isso há mais de 3 meses. Bolsonaro, na minha avaliação ainda dele, já está no segundo turno. Porque eu acho que muito difícil a televisão consiga reverter isso. Mas essa convicção é justamente por fato da espontânea. Eu vou dar um exemplo. A espontânea que faz com que a gente chegue a essa conclusão. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai achar interessante. Todo dia, o Jornal Nacional faz a cobertura dos presidenciáveis. Isso. Teve que fazer a cobertura durante essa semana da passagem do Bolsonaro numa cidade de São Paulo, Presidente Prudente. Tanto ele foi recebido pela multidão no aeroporto como nas ruas. E isso causou um próprio mal-estar dentro da Globo. Por quê? Indiscutivelmente, é um dos poucos candidatos que consegue atrair uma multidão. Então, e o mais interessante, Carlos Frederico, após essa passagem pela cidade de Presidente Prudente, a própria imprensa de São Paulo começou a atacar Geraldo Alckmin, dizendo que se ele não reagisse internamente no próprio estado que ele governou,
dificilmente ele Mas teria... vamos devagar, senão a gente dá um nó aqui no nosso telespectador. A gente está no Bolsonaro, é importante a gente analisar o Bolsonaro, depois a gente vai para o Alckmin. Sem dúvida. Vai para o Haddad e depois no Ciro. Por quê? Porque é importante analisar o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma coisa diferente da política nacional. E é bom eu e o Luiz a gente entrar mais nesse assunto. O que é diferente? Ele tem na estratificação da pesquisa, ele tem um público direcionado. Sexo masculino, Sexo masculino. de 16 a 34 anos. Pronto. Nível superior, classe média alta, interessante isso, não é da classe média baixa. Classe E média alta. militares. E militares. E quando entra nos setores de aposentados, ele também dá um crescimento muito grande. Militares. E militares. Militares policiais militares, bombeiros, militares das Forças Armadas. Polícia Civil. Homens. Agora, o que a gente coloca... Calcanhar de Aquiles. O que a gente coloca com muita clareza é que ele está no segundo turno, mas as chances de ele ganhar a eleição no segundo turno, Aí já é outra a não história. ser que ele mude completamente o discurso que ele está levando até agora. Eu acredito até, Luiz, que estrategicamente ele está mantendo esse discurso e com esse discurso ele chega no segundo turno. Porque a partir do segundo turno ele tem problemas sérios, com algumas opiniões já dele em relação a mulheres, É o público feminino como em todo. relação à questão LGBT, em relação à questão racial, em relação à questão racial. Que ele já está respondendo o processo. Ela está respondendo o processo por isso. Então, eu acho que a partir do segundo turno, ele vai ter que se reinventar para poder ganhar a eleição. Ou não, Luiz? Eu estou enganado. Não, você tem razão. Por exemplo, se ele pegar no segundo turno candidatos que possam ter congruência, que pode ser uma confluência de votos, como Marina Silva e Ciro Gomes, ele com certeza terá dificuldades de ganhar a eleição. Agora, se ele pegar uma candidatura como de Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad, que também tem rejeições altas, aí ele poderá ter a chance. Vamos fazer aqui logo... Aí a gente viu a questão. Por quê? Porque aqui está dizendo, quando estratifica, quando você separa quem é que vota em quem, por idade, por sexo, por tendência, até pelo grau de instrução ou até pela condição financeira, quando você estratifica, o Luiz colocou muito bem. É homem, dessa faixa etária que o Luiz falou, branco, classe média alta, branco e pronto. Então, o que é que acontece? Metade da população brasileira é mulher. A gente já falou isso. Eleitoralmente estão 52%. Metade da população é mulher, mais da metade é mulher, mais da metade também dos eleitores do país são mulheres. Quando chegar no segundo turno, isso vai ter que ser visto. Né? E o grande problema, vou lhe dar um exemplo claro, o Bolsonaro, inclusive, está com um problema aqui no registro dele por uma... Fala mal colocada. Por uma fala mal colocada em relação a estupro, né, Luiz? Há várias questões, a questão dos quilombos. Não, mas tem um processo aqui. Tem vários processos. Está no TSE. Como o Lula está sendo, ele vai ter que responder, vai passar o registro, apologia ao estupro. Eu acho que aconteceu até com aquela deputada... Exatamente. Maria do Rosário. Pronto. Esse é o problema do Bolsonaro. Agora, vamos procurar saber como é que um cara com um partido pequeno chega numa postura tão alta, com 20 pontos percentual no Brasil. Eu queria ouvir o Luiz, depois eu vou dizer a minha opinião. Por que, Luiz, o Bolsonaro conseguiu chegar sem partido, sem estrutura no Brasil como um todo? A negação da política tradicional. E como é que uma pessoa tem 7 mandatos pode ser representante da negação da política tradicional? Isso também, na minha avaliação, é algo, como você bem coloca... O cara tem 7 mandatos de deputado federal. Como é que ele é a negação da política tradicional? Hein? Não, isso aí é um questionamento que é interessante. Não apareceu nenhum candidato fora dos quadros partidários que absorvesse esse discurso. O Bolsonaro, que era uma liderança marginalizada até dentro do próprio Congresso, há muitos anos vem criando discursos de atritos, mas mantendo uma linha de coerência na qual as bandeiras que ele defende, principalmente da segurança pública. Eu acho que com o desmoronamento do PSDB, não podendo mais usar o discurso da ética, e um eleitor já criado em função do período da Dilma Rousseff e do Lula anti-PT, acabou migrando para ele. Eu acho que passando as eleições, com a vitória ou não do Jair Bolsonaro, esse eleitorado
neoconservador, ele vai sobreviver. Eu não sei se a liderança ainda vai continuar sendo o Bolsonaro ou vai surgir alguém que vai ocupar esse espaço. Mas uma coisa eu garanto, esse movimento cívico-conservador, que eu gosto de chamar, que está apoiando o Bolsonaro, veio para ficar. E também acredito, só para terminar, o PSDB não recupera mais público. Deixa eu dizer para vocês por que é que eu acho que ele cresceu. Eu acho que a esquerda brasileira, ela esqueceu a sua raiz e o seu pensamento original do que é a esquerda e focou só em questões raciais, LGBT e direitos humanos. E fizeram de forma errada. Vou explicar para vocês o que é que eu estou querendo fazer. Eles erraram na dose e criaram essa imposição. Eles passaram para atacar as famílias e a postura conservadora. Quando você ataca, você tem uma... Cada ação tem uma reação. A reação a esse ataque chama-se Bolsonaro. Quer dizer, em vez de você conseguir naturalmente, dentro de um processo natural, mostrar o óbvio, que você não pode discriminar uma pessoa por opção sexual, que você não pode discriminar uma pessoa por raça, que você não pode discriminar uma pessoa pelo lugar de onde vem. Nós já temos na lei a questão racial muito bem colocada, a questão também da opção sexual está muito bem colocada no Brasil, avançada, inclusive. Protegida juridicamente. Juridicamente, mas, por exemplo, já eu não me sinto contemplado como nordestino. E como nordestino nós somos discriminados todo dia e não acontece nada. Todo mundo chama de comedor de calango, chama de cabeça de girimum, chama de Bolsa Família. Qualquer jogo que acha que entre o Ceará e o Fortaleza, qualquer time lá fora, o cearense é humilhado, o nordestino é humilhado como um todo dentro desse país. Mas isso não está bem colocado. Né? Mas já a questão homossexual está e a questão racial está. Agora, quando você vai, Luiz, para a questão racial, homossexual, e você vai para outras questões, como a questão dos direitos humanos, que está mal colocado, porque quem defende os direitos humanos só aparece quando esse direito humano atingido é de um contraventor. Quando é um direito humano que atinge um policial ou um cidadão comum, não aparece ninguém preocupado com o direito humano daquela pessoa. Né? Eu uso sempre um trocadilho, diz assim, quando a questão de direitos humanos é para humanos direitos, não aparece ninguém dos direitos humanos. Por que é que eu estou querendo dizer isso? É um erro da esquerda. E esse erro da esquerda, tanto na questão racial, na questão LGBT, como na questão dos direitos humanos, criou o Bolsonaro. No meu entender, o Bolsonaro nasceu disso aí. E a esquerda brasileira esqueceu de quê? Combater banco, que explora o cidadão. Combater Visa, combater Mastercard, combater juros de 300% ao ano, combater cheque especial de 400% ao ano, combater o capital passando por cima das pessoas, combater reforma trabalhista que está destruindo o trabalhador. E focou só nas questões, assim, fáceis de serem colocadas. E essa brincadeira fez com que surgisse Jair Messias Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, estou lendo aqui que o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido de defesa do deputado federal, candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e pediu que o julgamento da denúncia por racismo, a gente falou anteriormente, contra o deputado seja antecipado para o dia 4 de setembro, para a próxima terça-feira. Seja antecipado de 4 de setembro para a próxima terça-feira, ou seja, dia 28 agora. A decisão sobre a mudança da data ao presidente da primeira turma do STF, ministro Marco Aurélio Moraes, ministro Alexandre de Moraes, responsável por fixar a pauta de julgamento da turma. Essa decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por fixar a data. Os 5 ministros da primeira turma vão decidir se aceitam a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e abrem um processo penal contra Bolsonaro que transforma em réu pelo crime de racismo. E por que é que eles estão antecipando isso, Luiz? Por causa da questão do próprio registro, né? Isso pode atrapalhar o próprio registro da candidatura do Bolsonaro. Porque a lei é clara que diz que o presidente da República não pode ser... processado. Réu. Pode ter um. Por isso que eles vão ter que julgar antes até do término do processo eleitoral. A gente vai para um rápido intervalo e volta falando sobre isso e também dos outros candidatos. Sai daí não, eu volto já.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, a gente falou dessa história do Bolsonaro, cara, ele já é réu em outro processo, né, já? Ele já tem alguns processos em andamento, e isso é por conta de que, quando ele se elegeu em 90 e assumiu no começo do ano de 91, ele era alguém que tinha um discurso muito radical. Ele literalmente defendia a intervenção militar de 64, ele, com o passar dos anos, tomou uma postura mais agressiva em relação ao Código Penal, achando que até o uso da tortura era necessário em alguns casos policiais. Então, e algumas questões na área moral conservadora que ele acabava replicando, como, por exemplo, a discussão de que mulher tem que ganhar menos do que homem, sabe? E por aí vai. Mas, às vezes, ele não compreende o papel dele. Aí fala questões dos negros, dos índios e a maioria do que eu acho engraçado isso, porque ele é intempestivo, fala coisas que não deveria falar, mas ninguém questiona o caráter dele, essa personalidade dele. Que a personalidade muito questionada é a do Ciro. Inclusive, disse o seguinte, o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou nesta quinta-feira que Jair Bolsonaro não aguenta brincar, ele não desce para o play. Legal isso aqui. Em resposta à fala do concorrente de que não deve mais participar dos debates com os demais presidenciáveis. A expressão é popularmente usada para se referir a pessoas que não aguentam pressão causada por alguma situação. E, abre aspas, Ciro disse o seguinte: quem quer ser presidente do país como nós não pode ficar só falando para convertidos. Ele tem razão, Luiz. O candidato tem que mostrar. Se não quer discutir, se não quer ir para debate, Luiz, não seja candidato, né? O que acontece, às vezes, é notório que, apesar do crescimento eleitoral de Jair Messias Bolsonaro, ele não tem ainda uma estrutura de campanha e nem de assessoria que seja de um nível de um candidato presidenciável que já está quase certo de ir para o segundo turno. E ele comete esses erros estratégicos. Quer dizer, começa a criar factoide. Ah, não vou para os debates. Aí, dias depois, horas depois, eu vou para os debates. Aí vai e volta. Já está dizendo agora que vai novamente. Novamente, mas isso não é a primeira vez que ele faz isso. Antes de iniciar os debates... Ele fica criando um fato, né, Luiz? É o factoide, ficando factoide. O Ciro deu essa declaração na Ceilândia, no Distrito Federal. Essa semana ele esteve em São Paulo e está no Distrito Federal. O presidenciável Ciro Gomes, indiscutivelmente, mudou toda a sua estratégia de campanha. Mudou mesmo, Carlos Frederico. Ele está mais ameno, ele está tendo um diálogo melhor com a imprensa, está tomando um tom mais moderado, está tentando puxar a discussão sobre economia, tem batido ainda tanto na questão das dívidas da maioria das pessoas com os cartões de crédito, que eu acho que é um assunto que deve vir à tona. Alguns jornalistas da área econômica querem distratar esse assunto, mas eu acho que ele está certo. Tem que se falar mesmo essa questão. O problema é que alguns jornalistas querem distratar, orientando e alguns candidatos, porque é um assunto que é
muito simpático para a população que é explorada pelos bancos há décadas. E é ruim para o mercado E financeiro. o melhor de tudo, é altamente possível ser feito essa Ele está retirada. demonstrando que sim. Porque se você for ver o tipo de isenção... Olha, quantos refis já fizeram nesse país, ô Luiz? Quantas isenções já fizeram para grandes empresas nesse país? Quantos Verdade. recursos subsidiados receberam cooperativas e essas empresas, essas empreiteiras nesse país? Quanto se emprestou a países... Bilhões que foi empréstimo para fora do país. Que nunca vão E voltar. na hora que você fala não em perdoar, mas em tentar resolver uma exploração feita por bancos e por cartões de crédito com juros astronômicos, expoliativos, porque aquilo não é exploração, não. É expoliação. É grave o que estão fazendo com o cidadão brasileiro. Aí algumas criaturas se levantam para dizer que é brincadeira. Para dizer, não, aquilo ali é verdade. O que o Ciro está dizendo é altamente possível. E, Luiz, é preocupante, porque são 65 milhões de pessoas. Os outros candidatos ficaram preocupados com a ideia, foi dele. E a ideia é possível de ser feita. O que ele precisa é conseguir mostrar isso com clareza, Luiz. Demonstrar como será feito, como ele já demonstrou nas redes sociais. Mas você disse uma coisa que eu achei muito no interessante. debate. No debate não dá tempo, porque o próprio formato do debate não é feito para dar uma explicação. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso aqui. E outra coisa que eu achei muito interessante, só para interromper, para a gente encerrar aqui o assunto, é que o Ciro tem falado de uma área que precisa de uma atenção especial, que é a construção civil. A maneira que ele disse que ele vai aumentar o emprego rapidamente é a construção civil. É onde você arranja rapidamente mesmo. Porque ele constatou o número de... Ele está falando nisso. Aí eu vou aproveitar para falar... Como é que eu sei que ele está falando nisso? Ele criou um modelo na campanha interessante, Luiz. Você que gosta de marketing, eu também. Ele está gravando a passagem dele na rua, começando na Ceilândia. Os candidatos estão na rua ou estão em qualquer lugar. A imprensa está indo atrás. E lá, as entrevistas que ele dá estão sendo gravadas e ele repassa nas redes sociais. Isso é fantástico, no YouTube principalmente. No YouTube principalmente. Então ele está conseguindo dizer para a imprensa, para a televisão, e para o YouTube, e para o Facebook, e para a página dele, tudo junto. Isso é fantástico. Numa declaração só. Isso então, é fantástico. É fundamental o que ele está fazendo. E o que ele disse, Luiz, é exatamente o seguinte. Ele não disse que vai construir aquilo, outro, não. E o que ele está dizendo é que ele vai retomar 70 mil obras. Que estão paradas. Que estão paradas no Brasil. Então, só aí já daria os empregos necessários. Eu acho que especificamente Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida. E o outro candidato que é preciso que a gente explique de uma maneira meio maluca a situação é a do Haddad. Porque o Haddad é o seguinte, o Haddad é o vice do Lula, que na realidade é o candidato. E se você for ver essa situação, é muito complicada para tomar... Porque ela tem vários nuances diferentes dentro do próprio partido. E a tomada dessa decisão, do que fazer, é que está dando um nó no PT. Vou lhe explicar o que é que a gente está dizendo. O Luiz colocou que a candidatura do Lula só vai ser indeferida ou não, no dia 17 de setembro. E eu pergunto ao Luiz, será que de 17 de setembro a 7 de outubro, né, o dia da eleição e o dia do meu aniversário, será que até o dia do meu aniversário, Luiz, 7 de outubro, o Haddad vai receber os votos do Lula para chegar lá? Não. A sua colocação ela é primordial. O que é que acontece? Existe um poder de transferência. O Haddad, na minha avaliação, hoje que tem de 3% a 4%, ele pode ir para um patamar de 12%. Quer dizer, triplicar os votos dele. Mas dentro do universo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é como se ele recebesse de 3 votos do Lula, apenas um, Carlos Frederico. Quer dizer, 1/3. Aí você vai questionar, e os outros 2/3? Eu acredito que uma grande parte vá para Marina Silva e Ciro Gomes. E uma outra parte se divida com outras candidaturas, mas em menor proporção, como de Álvaro Dias, o próprio Jair Messias Bolsonaro e também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas, na minha avaliação, no primeiro instante, quem mais se beneficia é Marina Silva. No segundo instante, é Ciro Gomes. Só que há um detalhe. Ciro Gomes é de qual região, Carlos Frederico? Do Nordeste, né? Então,
pode acontecer uma migração muito forte do voto lulista nordestino para Ciro Gomes. Certo. Agora, o Haddad tem outro problema aqui. A campanha de 2012 e 2016 há problemas de recursos. E tem uma coisa que o PT está dizendo que é muito interessante para que a gente possa avaliar a questão de votar para presidente, viu, pessoal? Principalmente no que a gente tem que fazer para votar certo. O PT está prometendo aí, está em todas as páginas do jornal aí, que a partir de agora só vai pagar imposto de renda quem ganha 5 salários, em torno de 5 mil reais. É o populismo econômico, né? Ô, meu irmão, não deveriam fazer essa promessa. O PT não. O Luiz pode fazer, o Ciro pode fazer, a Marina pode fazer. Agora, o PT não deveria fazer. Porque o PT foi que permitiu. Que esse mercado financeiro aí faturasse. Permitiu que hoje R$ 2.200 seja taxado com a alíquota de 15% do imposto de renda. É um absurdo, cara. O PT permitiu isso como, Cacique? Não reajustando a tabela do imposto de renda. Durante o governo Lula ela não foi reajustada e durante o governo Dilma não foi reajustada, Luiz. E nunca fez uma reforma tributária. Quer dizer, esse tipo de coisa é que leva a gente a desacreditar de campanha eleitoral. Aí passou 13 anos no poder e nunca fez a reforma tributária. Além de não fazer, Luiz, a coisa mais simples, cara. Olha, no momento em que você não reajusta a tabela do imposto de renda, o que é que acontece? A tabela do imposto de renda é inversamente proporcional ao que a gente quer de um aumento de emprego. Vamos supor, você quer que aumente o índice, né, do seu emprego, né, do valor que você vai receber no seu aumento. No imposto de renda também é a mesma coisa. Não é nem inversamente proporcional, é a mesma coisa. Por exemplo, se taxa quem ganha até R$ 3.000, você tem que reajustar para que se taxe quem ganha até R$ 3.500 ou quem ganha R$ 2.500. Eles não reajustam essa tabela. E entra ano e sai ano, é como se você fosse pegando a população mais pobre para pagar imposto. Né? Porque o dinheiro vai desvalorizando, né, Luiz? E a tabela não é valorizada, não é valorizada de acordo com o dinheiro, como o dinheiro vai desvalorizando. Se eu ganho R$ 2.500, eu tive um aumento para R$ 2.600 e a tabela permanece a mesma, eu antes não pagava imposto de renda, agora eu passo a pagar. A tabela também era para ter sido reajustada. Não, é a partir de 2.700 que se cobra. Isso não aconteceu durante todo o governo petista. São 14 anos que isso não acontece. Isso é um fato terrível. Fez com que pessoas pobres estejam pagando imposto de renda nesse país na fonte, da Luiz. Isso é um bom questionamento que você colocou na agora. Fonte. E agora estão prometendo isso aqui na campanha do Lula. Essa tentativa de se criar esse populismo na área econômica, isso é um perigo, né? Já acusaram o Ciro desse populismo, em relação à questão do SPC. Agora vem essa questão daqui. Eu acho o que eles estão prometendo é o correto, Luiz. Carlinhos, O que eles estão prometendo aqui é um correto, porque, na realidade, não reajustar a tabela é mau caratismo. É falta de respeito com a cidadania. Mas você tem... Porque você não pode cobrar 25% do cidadão que ganha acima de R$ 10.000 e cobrar 15% de quem ganha R$ 2.000, Luiz. Mas, Carlos, você tem feito algumas colocações que eu tenho que respeitar muito. Você já disse uma coisa que me chamou a atenção. Quando Jair Bolsonaro usa determinadas palavras pesadas com determinados grupos sociais ou determinadas pessoas, uma parte da opinião pública fica do lado dele. Quando o Partido dos Trabalhadores e outros candidatos prometem o paraíso ao cidadão contribuinte, uma parte da imprensa aplaude ou diz que é plausível. Já quando o Ciro faz um discurso tão forte em termos de palavras como Jair Bolsonaro, ou quando ele faz uma defesa de saídas econômicas, principalmente da população de baixa renda, o tratamento é diferenciado. É diferente não só aí não, Luiz. A imprensa brasileira tá um problema sério. Ontem eu estava assistindo o Globo News e ontem o convidado... Ontem não, essa semana, vou dizer a semana certa. O
convidado para o Globo News que eu assisti, o primeiro foi um rapaz economista novo, um rapaz do PT, que era assessor de imprensa do PT, e ontem o assessor de imprensa era do PSDB, conhecido de todos nós, que é o Pércio Arida, né? Uhum. E, Luiz, eu fiquei triste com o que eu vi ontem. Muito triste. Você não assistiu, mas eu vou lhe dizer o que foi que eu vi. Geralmente, lá na Globo News, tanto nas entrevistas que aconteceram com os candidatos, como o que está acontecendo com os seus Representativos, assessores na área econômica. O Pércio Arida ontem, a Globo News ontem, ela foi destruída pela maneira desigual que ela tratou o Pércio Arida dos outros candidatos. Ou seja, ontem o Pércio Arida estava lá, não inquirido como eles fazem, né? Porque como a boa parte da imprensa brasileira está tratando político e candidato, em vez de ser entrevista, é inquisição. Uhum. Só falta torturar o cara eles humilham o pensamento dos candidatos. Eles acham que isso... Eles têm um tom arrogante, ácido, irônico, o tempo todo. Pois ontem era o seguinte, era como se estivesse na sala de aula e os alunos mais novos estivessem questionando o professor. Era assim, Luiz. Professor, deixa eu fazer um questionamento, professor. Por quê? Porque o Pércio Arida é do ramo. Ele é o economista da Globo, é o economista de quase todas as empresas de São Paulo. Ele é o economista da Paulicéia, né? Do mercado financeiro. Ele é o economista do mercado financeiro que eles fazem parte. E aí, se escancara a desigualdade no tratamento da imprensa com o senhor Pércio Arida ontem. Isso o Luiz está falando, a mesma coisa que fizeram com outros candidatos, que fazem entre o Ciro e o Bolsonaro. O Mauro Filho não foi tratado da mesma maneira. O Mauro Filho foi tratado de uma forma terrível, discriminatória. Como a gente... Por quê? Porque é um grande profissional, um grande economista com doutorado nos Estados Unidos, mas é cearense, né, Luiz? Sem dúvida. Não é paulista, não é do mercado, né? Então é muito ruim o que a gente está vendo pelo menos eu me sinto muito, e estou reclamando aqui, dando uma de ombudsman, ou seja, o crítico cortando na carne aqui. Por quê? Porque eu fico muito triste quando eu vejo a minha classe agir dessa maneira. O que o eleitor quer é que a gente haja com isenção, que a gente seja igual com todos, como a gente é aqui, nos comentários que a gente faz de cada candidato. Por falar em candidato, Luiz, antes de eu ir para o terceiro bloco... Mas, indiscutivelmente, a imprensa, principalmente a imprensa de São Paulo e o Rio de Janeiro, eles estão tendo um problema muito grande. Geraldo Alckmin não deslancha. Geraldo Alckmin não deslancha. Algumas coisas sérias que deviam ter sido faladas, como ele falou em São Paulo, em relação à eleição em São Paulo, como o senhor João Dória, que mentiu... O colapso d'água. Mentiu na imprensa em todo canto, dizendo que não seria candidato e acabou renunciando para ser candidato. E agora a imprensa não aperta ele como deveria apertar, infelizmente, né? E o colapso d'água. E o colapso d'água está tendo em São Paulo, onde a maior cidade do Brasil hoje, a partir de 10 horas da noite, em alguns bairros não tem nenhum pingo d'água, só volta às 6 da manhã. Quer dizer, é um racionamento que não estão querendo assumir como racionamento. A questão do Geraldo Alckmin, para a gente terminar, a gente fala do Álvaro Dias no próximo bloco e dos outros candidatos, a questão do Geraldo Alckmin é uma coisa para ser vista, porque o Geraldo Alckmin teve o apoio do Centrão, de vários partidos, e esse apoio não se materializou em votos, né, Luiz? Ele não cresceu nas pesquisas. Nem São Paulo. E nessa última pesquisa, a situação dele, eu achei pior ainda do que... Eu literalmente, eu acho que mesmo com Lula e sem Lula, é um candidato que não consegue passar de 10%, Carlos Federico. Para quem já teve na eleição de 2006, no primeiro turno, 40% dos votos e no segundo turno, 39% dos votos. Por que é que o Luiz fica angustiado e ele não passa? Vou dizer para vocês por quê. Porque um candidato ele pode crescer quando ele tem rejeição baixa ou não tem recall. O candidato tem recall, foi candidato 2 vezes, inclusive no segundo turno, e tem rejeição alta. Então, é uma candidatura fadada a ficar ali. Eu acho que é ao fracasso. Eu vou para o rápido intervalo e volto já a acontecer o último bloco, já falando do candidato Álvaro Dias, dos outros candidatos menores. E Marina Silva. Álvaro Dias, os 2 maiores, os outros menores, para a gente fechar com todos os candidatos. Instante só, saia não, eu volto já já.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos. Combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Verdade na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Olha, como sempre eu faço aqui, a gente falou já do Ciro, falou do Alckmin, mas não falamos ainda do Álvaro Dias. E o Álvaro Dias, ele está conseguindo manter o que ele tinha na região sul, né? Eu acho que o discurso do Álvaro Dias era um discurso muito bom para 2014. Que é um discurso moderado, uma reflexão, ele mesmo passa... Tem gente que acha que é oportunismo aquela história dele dizer que o Moro será o ministro da Justiça. Não, ele fez o correto. Existe um grande apoio da população, principalmente na região sul e sudeste. E o Moro é conterrâneo dele, né? Então, existe também a questão regional. Mas, Carlos, sem dúvida, ele, na minha avaliação, está se credenciando para ser um dos grandes cabos eleitorais do segundo turno. Na minha avaliação também, não sei se você vai concordar comigo, caso Geraldo Alckmin não consiga chegar ao segundo turno, você pode colocar dois culpados, o próprio e Álvaro Dias. De uma certa forma, como se houvesse uma parte do eleitorado do PSDB, que o Álvaro Dias a vida toda foi do PSDB, né? Eu acho que o Álvaro Dias tem mais DNA do PSDB do que o próprio Geraldo Alckmin. Tem mais pena de Tucano do que o próprio Tucano. Outra candidata que tem se mantido de uma forma heróica, sem estrutura, sem nada, é Marina Silva. E não se engane não, Marina Silva vem mantendo o que ela tem o tempo todo. Vai ser muito difícil a Marina cair. Eu estou me lembrando disso, sabe por quê? Porque se você tiver memória, você vai se lembrar comigo. Na eleição passada, a Marina não caía e para que ela pudesse cair, né, não ameaçasse a ida dela para o segundo turno, pegaram pesado com ela, foi, Luiz? Total. Inclusive o PT. O que o Carlos Frederico está se referindo? Houve um determinado momento que, com a morte de Eduardo Campos, ela sumiu. E ela começou a crescer. Eduardo Campos morreu no dia 13 de agosto. Então, literalmente... 13 de agosto? 13 de agosto. Foi sexta-feira não, foi? Aí, com a morte dele... Foi dia do aniversário do Lula, não? 13 de agosto? Não me lembro agora, Carlos Frederico. E com a morte de Eduardo Campos, ela assumiu e ela começou a crescer. E ela, principalmente entre os votos que eram de Aécio Neves, mas também pegando um pouco do voto de Dilma Rousseff, porque, sem dúvida, entre Marina Silva e Dilma Rousseff, a Marina Silva tinha um DNA muito mais próximo do núcleo histórico do PT do que a Dilma Rousseff. E esses dois indivíduos, tanto Dilma Rousseff como Aécio Neves, dois indivíduos, se juntaram, literalmente, para destruir a campanha de Marina Silva. E tiveram êxito. E destruíram de uma forma covarde, porque do que acusaram que ela iria fazer, sem ela ter a mínima possibilidade de fazer, eles fizeram.
Eles fizeram, não. A Dilma fez. A Dilma fez. A Dilma pegou para ser ministro da Fazenda, justamente... Um capataz do Bradesco. Um capataz, obrigado, Luiz, muito bom. Um capataz do Bradesco, um cara que tinha saído há poucos dias da presidência do Bradesco. Joaquim Levy. É triste, o Levy, né? Com uma política econômica totalmente Neoliberal. diferenciada Neoliberal. do que ela prometeu na campanha, uma política neoliberal que ela acusava os outros de fazer e quem acabou fazendo foi ela. E um detalhe para o telespectador. Quando Marina Silva é colocada na pesquisa espontânea, quando a pessoa chega com um questionário e pergunta ao eleitor em quem ele vai votar, sem apresentar nenhuma lista de nomes ou citar nenhum nome, ela fica com 2%. Mas quando ela vai para a pesquisa estimulada, o crescimento dela é impressionante. A gente fala muito em Álvaro Dias, em Ciro, em Alckmin, não sei o quê, mas quem é segundo colocado hoje, se a eleição fosse hoje, era Marina Silva. Com Lula ou sem Lula? Com Lula ou sem Lula, sempre o segundo lugar é o dela. E o segundo lugar é quem vai para o segundo turno. O segundo turno. E no segundo turno, ela terá tudo, mas tudo para... Se for contra o Bolsonaro, ela terá tudo para receber o apoio de quase todos os outros candidatos. Principalmente do PSDB e do Ciro Gomes. E a Marina tem uma coisa interessante, as pessoas se esquecem, Luiz. Ela tem um apelo e uma força e um apoio muito forte das empresas e dos ecologistas que querem uma nova matriz energética para o país. E quando ela fala em fazer conjunto habitacional, com aquelas fotos fotóicas, aquelas placas de energia solar, ou seja, ela está dando um recado para as grandes empresas mundiais de energia solar que ela vai fazer uma revolução na área. E esses empresários, com certeza, Luiz, estão de olho para querer apoiá-la se ela chegar no segundo turno, né? E a Marina tem um outro detalhe. É um voto das pessoas que querem um certo discurso ético e moral. E ela tem isso. Com certeza é a pessoa com menos problema, é uma pessoa com a ética intacta e é uma pessoa que não tem qualquer processo sequer, né? Isso já tendo sido senadora e ministra, não tem nada que deponham contra a Marina Silva, né? É tanto que as pessoas, nessa política canalha que a gente vive no nosso país, eles vão atacar o que? A imagem da Marina, né? Se é uma pessoa pobre, por ter uma estrutura física já debilitada, aí vão na imagem pessoal da Marina de uma forma muito covarde, muito nojenta que está acontecendo nas redes sociais, tá certo? Mas deixa eu ir aqui, além de todos esses candidatos, ainda existem outros, né? E aqui a sua TV Assembleia, a sua TV Fortaleza, vai ajudar você a escolher todos os candidatos. Tem, além disso, lembrando que tem o Cabo Daciolo, não aparecia nas pesquisas, agora está aparecendo, né, Luiz? Vem crescendo. E fazendo um apelo mais ainda à direita do que o Bolsonaro. À direita e também os evangélicos, né, Luiz? Ele faz um apelo muito forte aos evangélicos. Ele parece que ele está comendo esse filão aí, né, Luiz? O Boulos, que com um corte da barba está querendo ser um novo Lula, mas parece que não tem do PSOL, que é um partido muito sério, mas algumas coisas muito pesadas, e a população não está pronta para, assim, um ranço muito grande, uma raiva muito grande, né, Luiz? E parece que ele não aprendeu que o Lula só foi eleito presidente quando ele virou o Lulinha Paz Amor. Cadê o boi de piranha? Ele não entendeu ainda, o PSOL. Tem o boi de piranha, que é o Meirelles, né? Que é o candidato do Temer para enganar o eleitor, né? Na realidade, o candidato do Temer é o Alckmin, mas bota o boi de piranha lá para o pessoal pensar que é ele, que é o candidato oficial do MDB. E tem o Amoedo, do Novo, né? Que apareceu agora nas pesquisas. Com 2%. Com 2%. Lembrando que continua o Imael como sempre, né? Imael, né? Aquela musiquinha, né? E o João Goulart Filho, que é a grande novidade, mas parece que não decola, não vai para canto nenhum. Do PPL. Filho do PPL, filho do ex-presidente João Goulart. Disse todos, Luiz? Faltou algum? Eu acredito que você falou. Nós já falamos do Álvaro Dias, do Cabo Daciolo, do Ciro Gomes, do Geraldo Alckmin, do Guilherme Boulos, do Henrique Meirelles, do Jair Bolsonaro, do João Amoedo, do João Goulart Filho, do Zé Maria Emael e do Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? Falamos de todos, certo, Luiz? Tá. A Vera do PSTU, né? Faltou a Vera do PSTU, obrigado, Luiz. Faltou a Vera do PSTU, né? Quer dizer, mas é uma candidatura que literalmente está Vera Lúcia do PSTU. E também está praticamente morta, ninguém ouve falar nada da candidatura, né? Tá certo?
Aqui no Ceará, voltando as baterias um pouco aqui para o Ceará, houve um debate na rede Jangadeiro. Na última quarta-feira. Na última quarta-feira. Os candidatos que tiveram lá foram Guilherme Teófilo, general, Guilherme Teófilo, Ailton Lopes e Hélio Góes. O governador Camilo Santana não foi... Porque tinha uma agenda externa. Tinha uma agenda externa assinando um convênio para a retomada do metrô de Fortaleza. Eu achei que isso poderia ter sido adiado. No meu entender, o governador deveria ter ido ao debate. Minha posição pessoal. O Francisco Gonzaga do PSTU e o Milcaeto Carneiro não foram. Não foram porque a TV não convidou. Não convidou porque dizem, e segundo a legislação, que só é obrigado a convidar quando o candidato tem assento no parlamento. O partido do candidato da coligação tem assento no parlamento. O número mínimo de parlamentares. Mas não tem nenhum impedimento se elas tiverem interesse de convidar. Se tiverem interesse de convidar. Se elas quiserem fazer um debate mais plural, né, mais participativo, elas poderiam ter candidato. Não convidaram, assumam também que não queriam convidar. Não é isso, Luiz? Sem dúvida. Na realidade, o debate da TV Jangadeiro, na minha opinião particular, teve muito impacto não, Carlos Frederico. Foi mal divulgado, inclusive, a data. Eu acredito, aqui para nós. E eu acredito com 3 candidaturas que, sem o principal concorrente presente, ficaram literalmente em divagações e sem muitas explicações de plano de governo. Então, é algo que me chamou a atenção. E outra coisa, com todo respeito ao general Guilherme Teófilo Caldas, ele, às vezes, adota um tom de discurso que não condiz com o PSDB. Olha, Não condiz com o PSDB. O PSDB, até um dia desse atrás, fazia aliança com os grandes partidos do estado do Ceará, que teoricamente eram da oposição, como o MDB de Eunício de Oliveira, o PSD de Domingos Neto, Domingos Filho, o Solidariedade e tal. O PSDB está isolado hoje porque, literalmente, lançou uma candidatura que não conseguiu unificar as oposições. Uma parte dela preferiu apoiar Camilo Santana. E quando ele coloca esses questionamentos da aliança Camilo e Eunício, o Ailton Lopes foi muito feliz na minha avaliação. Tá certo. Ele lembrou que há bem pouco tempo atrás eles estavam juntos, né? E não poderia falar. É importante que os políticos tenham memória, né? Para não estar falando besteira, para depois estar achando ruim, né? Tenham memória. Eu acho que quem orientou o general Guilherme Teófilo Caldas foi... Nós temos também candidatos a senadores, como Ana Carina Cavalcante de Oliveira, do PSOL, o candidato Alexandre Barroso, do PCO, Cídio Ferreira Gomes, que está em plena campanha, andando em todos os locais, está andando demais, Eunício Oliveira também acompanhando, Geraldo Mano Magela, o Jamierson Rodrigues Simões, o João Francisco Saraiva Menezes, é da Rede, o Jamierson Rodrigues Simões é do PSOL, e o Geraldo Magno Magela do PSTU, Eunício Oliveira do MDB, Luiz Eduardo Girão do PROS, o Marco Antônio Almeida Pinheiro do PSL, a Maiara Isabel Corrêa Pinheiro do PSDB, Pedro Ribeiro Filho do PSL e Roberto Brus Moreira de Oliveira do PTC. Estou dizendo isso aí porque a campanha para o Senado também continua com aquela dificuldade, ainda o Ciro não aceitando que uma parte do seu bloco vote no Eunício. O Eunício não está conseguindo decolar como esperavam. Há um crescimento do lado da oposição do candidato do PROS, Luiz Eduardo Girão, e é coisa para a gente falar nos próximos programas. Mas, sei Carlos, que esse movimento está aí e o desgaste do senador Eunício parece que é maior do que eles esperavam, né? Com certeza. E outra coisa, eu gosto de chamar de governador Cid Gomes, mas o ex-governador Cid Gomes está criando literalmente uma campanha mais à sua cara, percorrendo algumas bases e ajudando alguns aliados. O governador Camilo Santana está hoje fazendo uma campanha mais próxima de Eunício de Oliveira. Isso também é mais notório. Eu acho que o Camilo está se empenhando muito mais pela campanha do Eunício do que do Cid Gomes. Mas isso é explicável, né?
Isso é explicável. É explicável porque o Cid lidera as pesquisas, Isso né? com uma certa folga, Uma certa então a folga folga... muito então, próximo até do percentual do Camilo. E a aposta, o compromisso maior não é do Cid com o Eunício, é do Camilo com o Eunício. Então, bem rapidamente, o que é que está Mas nós só acontecendo? temos 1 minuto, Luiz. O voto casado, Cid e Eunício não está acontecendo. Está deixando espaço para que a segunda opção de voto de muitos cearenses seja alguém de fora da base de apoio do governador. E aí tem toda essa lista aqui, né? Quando sai da base de apoio do governador, tem toda essa lista aqui que eu falei, e quem está pontuando melhor nessas pesquisas aí, e vai sair mais na frente, né? Em São síntese, esses nós sabemos candidatos. que temos um senador eleito e nós sabemos que teremos uma disputa pelo segundo lugar, que vai ser decidido, eu acredito, nos últimos dias. Nós sabemos que tem a possibilidade de ter um candidato que está melhor nas pesquisas e seja eleito. Eleito não tem ninguém não, Luiz. E tem os outros que estão disputando o segundo lugar, tá certo? Luiz, obrigado. Eu que agradeço. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Pela Ordem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.